capítulo 12, verso 1 em diante. Gostaria de falar hoje a respeito da eficácia da oração. A palavra do Senhor vai nos declarar no livro de Atos, capítulo 12, a partir do verso 1, fala sobre Herodes mandando matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ler novamente o versículo 5? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro o quê? Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e me segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E saindo, versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Queridos, gostaria de falar exatamente sobre a eficácia da oração. Porque uma das coisas que Deus, frequentemente, Ele vai nos falar na palavra de Deus é sobre oração. É interessante que tudo demais não é bom, sim ou não? Se comer demais, passa mal. É ou não é? Se colocar muito sal na comida, não dá para a gente comer. Mas a única coisa que Deus diz para fazermos sem parar, sem cessar, sem desistir, é orarmos. A palavra do Senhor vai nos declarar
em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. É interessante que eu expliquei até para o pastor o motivo do meu atraso. Eu saí de casa às 7 horas, eu moro aqui próximo à garagem da aviação pavanense, em Anchieta, ali próxima à estrada Rio do Pau. E aí quando deu 7h45 mais ou menos, eu estava ainda na curva do S. O engarrafamento, tudo parado, fiquei uns 35 a 40 minutos quase ali parado no ônibus. Eu falei, vou esperar para ver se não é um sinal. E aí o ônibus não andava. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou descer e vou embora. Eu desci na curva do S e eu pensei, mas se eu for pegar Marcos de Macedo, eu vou demorar mais tempo. O que eu fiz? Eu peguei ali mesmo pelo Paiol. Todo mundo fala que é perigoso. Eu vivo falando isso pro meu sogro. Eu falo assim, não passa por ali porque ali é perigoso, mas só tinha que passar por ali hoje. Falei, Deus, estou indo para a tua casa, me guarda. E eu vim em oração. Então, orar sem cessar, você pode orar no ônibus, você pode orar lavando roupa, você pode orar tomando banho, você pode orar fazendo comida, é estar em constante oração, comunicando-se com Deus. E aí, de repente, sai um homem do meio do mato. Eu falei, meu Deus. Aí é que eu orei, não só mais em pensamento, falei, Senhor, me guarda. Falei, logo agora que eu estou passando, vai sair um homem do meio do mato. Falei, Jesus. E aí eu já vi em espírito de oração. Quando eu cheguei aqui na ponta, tinha pessoal do exército, tinha uma blitz ali. Eu falei, que bom, porque daqui para lá ninguém ia me pegar, né? De lá para cá eu não sabia, mas graças a Deus eu cheguei aqui. Eu falei, pastor, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas nós precisamos perseverar na oração. E além das passagens que nós citamos, há muitas na palavra que vai nos dizer para orarmos. E de fato, orarmos de maneira contínua, com firmeza, sem cessar. E é interessante que nós lemos exatamente a questão da prisão de Pedro, aonde a palavra do Senhor vai nos declarar que Herodes, ele mata um servo do Senhor, e ele vendo que isso agradara ao povo judeu, ele disse, eu vou continuar. E então ele prende Pedro, mas estava no período da Páscoa, e ele pensou, vou guardá-lo na prisão, e quando passar o período da Páscoa, eu vou fazer igual eu fiz com outro servo do Senhor. Sendo que Herodes, ele vai utilizar toda a articulação humana. Ele sabia exatamente o que esse Deus já tinha feito antes. Então ele disse, vou guardá-lo de maneira segura. Vou colocar um exército ao lado dele. Vou colocar corrente em suas mãos, para que nada dê contra a minha vontade, mas para que aconteça exatamente aquilo que eu estava pensando. Deixe-me falar um pouquinho a respeito desse Herodes. O Herodes da passagem, ele era o neto do Herodes que perseguiu Jesus quando ele ainda era criança. O Herodes que mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Esse Herodes que nós estamos falando aqui, de Atos, capítulo 12, ele era também sobrinho de Herodes, o tetrarca, que decapitou João Batista e desprezou Jesus, escarnecendo dele, vestindo-o com uma roupa resplandecente para zombar dele. Essa passagem vai nos relatar em Lucas capítulo 23, versículo 11. Então parece que esse Herodes, de Atos capítulo 12, ele tinha herdado a maldade do seu avô e a maldade do seu tio. E então a Bíblia vai nos dizer que ele mata Tiago, um dos 12 apóstolos. E vendo que tinha esse ato agradado aos judeus, então ele continua na sua maldade, ele prende a Pedro, lança-o na prisão, coloca guardas para que ele não pudesse fugir.
obviamente para também matá-lo após a Páscoa. E a Bíblia vai nos relatar no versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. É interessante que o rei, ele nomeia homens armados para vigiar Pedro. Ele pensou que dessa forma ele tornaria a sua libertação impossível. Pedro não vai conseguir escapar das minhas mãos. Pedro não vai conseguir fugir. No entanto, ele não levou em conta o fato que, apesar de Pedro estar mantido na prisão, a igreja estava orando continuamente. A igreja estava orando sem cessar. E Herodes não podia parar isso. E assim ele não ia conseguir impedir que Deus respondesse às orações. E é isso que nós vamos ver o que aconteceu por causa da oração da igreja. É interessante que a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja estava orando, um anjo do Senhor vai até Pedro, toca do seu lado, lhe desperta, lhe acorda e fala: ei, coloque as sandálias, tire a capa, cinge os seus lombos e me segue. E é interessante que a palavra do Senhor vai nos relatar que Pedro, até um certo momento, ele tinha pensado que estava sonhando. A cena era tão real que ele pensava que estava tendo uma miragem, uma visão, ou estivesse sonhando. E então ele começa a seguir aquele anjo. E a Bíblia vai dizer que ele passa o primeiro portão, e a Bíblia diz que o portão se abre de maneira automática. E ele passa então o segundo portão, e ele vai caminhando um pouco mais à frente. E tendo passado um pouco mais à frente, a Bíblia vai dizer então que Pedro se vê sozinho. E ele cai em si, e ele glorifica o nome santo do Senhor. Ele diz: certamente Deus me deu livramento, para que Herodes não fizesse assim como fez com Tiago, que ele não fizesse comigo, e que ele não fizesse conforme desejava o coração dos judeus, que desejavam também que eu fosse morto. E olha só, querido, a eficácia, o poder da oração. A Bíblia vai nos relatar que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Quando nós buscamos a justiça, Deus nos tem como justo. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, Deus nos tem como justo. E quando nós nos colocamos em oração, Deus move céus e terra, se necessário for, para fazer o milagre na minha e na sua vida. Queridos, esta causa de Pedro já era uma causa perdida. Não havia humanamente possibilidade de algo acontecer em favor da vida de Pedro. Mas o interessante é que a igreja, ela não vai para a rua fazer o protesto. Ela não boicota todos os produtos que eram de Roma. Não vamos também comprar mais produto nenhum de Roma, porque eles estão perseguindo os servos de Deus. Não. Mas eles se reúnem para fazer a maior manifestação que causaria uma transformação na vida de Pedro. Eles começam a clamar aquele que pode todas as coisas. Eles começam a interceder a Deus pela vida de Pedro. E é interessante que Deus ouve o clamor de um necessitado. Quantos pais, quantas mães que entram por essas portas intercedendo por um filho, por uma filha que está caminhando por caminhos tortuosos? Talvez você entrou aqui nessa noite e você está com seu pensamento em algum familiar que não serve ainda ao Senhor.
E você está nesse momento, quem sabe, também em uma oração incessante, firme, sem parar, dizendo: Senhor, salva o meu familiar, guarda o meu familiar, guarda o meu filho, guarda a minha filha, guarda o meu pai, guarda a minha esposa, guarda o meu marido. E querido, eu quero declarar para você que Deus, Ele honra a nossa fé. E quando nós oramos, nós colocamos em prática a nossa fé. Porque só clama a Deus quem crê que Ele existe, sim ou não? E se você clama a Deus com fé, queridos, tudo é possível ao que crê. Pedro só pôde sair daquela prisão de maneira sobrenatural exatamente porque a igreja estava intercedendo. Vivemos no nosso país, por exemplo, um câncer chamado corrupção, que já está em metástase, ou seja, alcançando todos os órgãos da nossa nação. Afeta a educação, a saúde, a segurança, afeta todas as áreas da nossa nação. E aí o que nós precisamos fazer? Orar a Deus. E é interessante que algumas semanas atrás, 10 deputados estaduais foram presos. E aí uma pessoa chegou para mim e falou: nossa, pastor, olha só como está a situação. E aí eu falei para ele: querido, você não tem orado para acabar a corrupção? Sim. Então isso é resultado da sua oração. Às vezes a gente se escandaliza quando algo acontece. Nossa, mas eu não imaginava que isso acontecia. Ora, a gente não está orando para as cadeias caírem, para os corruptos serem pegos, para aqueles que praticam iniquidade, a maldade, perderem, serem destronados. Então, quando isso acontece, nós temos que virar para Deus e falar: Deus, obrigado porque o Senhor está ouvindo a oração da tua igreja. E é interessante que quando Pedro ele foi liberto daquela prisão, e ele vai de encontro ao local aonde a igreja estava orando, ele bate na porta, e quando a porta se abre, as pessoas ficam apavoradas, elas não acreditam que era Pedro que estava à porta. Queridos, que nós não venhamos ser como aquela igreja, que orava, talvez, até acreditando que nada poderia acontecer. Aquela oração: eu vou orar, se Deus quiser fazer, amém, se não quiser também. Porque quando Pedro bate a porta, eles ficam espantados, não é verdade? É como aquela pessoa que manda uma cartinha para um programa de televisão, para uma promoção que está acontecendo, e aí quando o apresentador toca a campainha, a primeira coisa que a pessoa fala, ela diz: mas eu não acredito. E aí o apresentador diz: poxa, se você mandou a carta e não acredita, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando Deus responder a sua oração, não diga para Ele: Senhor, eu nem imaginava que o Senhor ia fazer isso. Diga: Senhor, quanto tempo eu esperei, muito obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Nós precisamos continuar crendo que o nosso Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Que o nosso Deus, Ele abençoa aqueles que lhe procuram. Que o nosso Deus, Ele ainda ouve a oração de um justo. A palavra do Senhor vai nos relatar ainda, em 2º livro de Reis, a partir do versículo 11, a história de um homem chamado Eliseu, um homem de Deus, através de quem Deus revelou os planos dos sírios ao rei de Israel. E devido a isso, o rei da Síria estava muito perturbado. E aí ele convoca um conselho para lidar com esse problema. E aí os versículos 11 e 12 vai nos relatar: então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir.
Qualquer coisa que o rei da Síria dizia e planejava, a palavra do Senhor vai dizer que Deus revelava para Eliseu. Depois Eliseu revelava ao rei de Israel. Em seguida, os versículos 13 ao 15 vai nos declarar: ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha só, o rei da Síria intentava contra o rei de Israel. E tudo que ele planejava, Deus falava para Eliseu: Eliseu, o rei da Síria está planejando isso. Eliseu corria até o rei de Israel e dizia: olha, Deus manda dizer que o rei da Síria está intentando desta forma. Sabendo da maneira que ele iria agir, o rei de Israel já se precavia. E aí o rei da Síria não entendia que tudo que ele arquitetava, o rei de Israel já sabia. Ele disse: alguém dos nossos está contando o nosso segredo. Chame os conselheiros, quero conversar com eles. O que está acontecendo? Quem é dos nossos que está entregando o nosso plano? E aí um deles disse: rei, não há ninguém dos nossos, mas um homem chamado Eliseu. Tudo que o Senhor planeja, o Senhor pensa ou o Senhor fala no seu quarto, Deus ouve. E esse Deus fala para Eliseu e Eliseu conta tudo para o rei de Israel. E então o rei da Síria disse: então, aonde está este homem? Está em Dotã. Vou mandar prendê-lo. E aí a Bíblia vai dizer que o rei da Síria manda um exército cercar Eliseu. E assim acontece durante a noite. Nós precisamos entender o padrão semelhante de pensamento deste rei e Herodes. Ambos tentavam capturar e prejudicar os homens de Deus usando grande poder militar. Assim o rei da Síria enviou cavalos, carros e fortes tropas contra Eliseu, enquanto Herodes entregou a Pedro para 16 pessoas para guardá-lo. Tanto Herodes como o rei da Síria pensaram que ele tinha tomado todas as medidas físicas para garantir o sucesso dos seus planos. No entanto, ambos deixaram Deus e suas medidas fora da equação, e ambos falharam terrivelmente. É interessante que a Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu se levantou bem cedo, e ele saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então a Bíblia vai dizer que o servo corre em direção a Eliseu e diz: ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que o servo de Eliseu só tinha visto os carros, os cavalos e o exército fortíssimo. Então a Bíblia vai nos declarar que Eliseu, ele ora, e ele faz uma oração pedindo para que a vista espiritual daquele homem se abrisse. Está no versículo 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Eliseu ora para abrir os olhos do moço do profeta. Depois, Eliseu orou, e o Senhor respondeu a sua oração. A Bíblia vai dizer que agora Eliseu ora de maneira diferente. Ele ora pedindo para que Deus cegasse a visão material daqueles homens, que eles não enxergassem mais nada.
E a Bíblia vai dizer que Eliseu se aproxima daqueles soldados que não estavam enxergando Eliseu. Ele diz: olha, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Me segue, e eu vou guiar vocês até o homem a quem vocês procuram. E os guiou até uma cidade chamada Samaria. E sucedeu que, chegando Eliseu e todos aqueles soldados a Samaria, então Eliseu disse: Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Samaria era inimiga dos assírios. E eles estavam ali no meio da cidade. E eles agora estavam em perigo. Eles poderiam morrer. E então, os de Samaria perguntam: o que nós vamos fazer com ele? E então a Bíblia diz que Eliseu diz: não faça nada, apenas dê de comer, dê de beber, e deixe que eles voltem novamente para a Síria. E então aqueles soldados comeram, fizeram um banquete para aqueles soldados que estavam tentando matar Eliseu. Eles fazem ali um banquete, eles se alimentam para conseguir voltar para a Síria. Eles voltaram para a Síria e nunca mais intentaram contra o homem de Deus. Vocês perceberam que tudo isso foi baseado em quê? Na oração. Tudo isso que acontecia, Eliseu orava. Eliseu orou para que o seu servo visse que quem estava com ele era muito numeroso, muito mais numeroso do que a quantidade de soldados que estavam intentando contra eles. Depois, Eliseu ora para que as vistas materiais daqueles homens fossem fechadas, de maneira que não reconhecesse, não visse nada. Leva até Samaria, e ali ele fala: Deus, agora pode abrir os olhos. Veja a eficácia da oração. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. O mesmo Deus que ouviu a oração de Eliseu é diferente do Deus de hoje ou é o mesmo? É o mesmo Deus. Ele continua agindo da mesma forma. A diferença é a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que ainda que a nossa fé seja como um grãozinho de mostarda, uma das menores sementes que existem, ainda que seja como um grão de mostarda, nós poderíamos dizer ao monte: erga-te daí e precipita-te no mar. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E nós começamos a fazer isso através da oração, através da busca ao nosso Deus. É interessante que, se nós formos olhar na palavra de Deus, nós vamos ver diversos exemplos da eficácia da oração. Vemos como exemplo uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos, e a solução para a sua vida foi quando ela foi ao templo e clamou a Deus, orou ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e ela deu à luz a uma criança e lhe deu o nome de Samuel. Nós vemos um pouco mais à frente um homem chamado Zacarias. Em Lucas capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer: mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, o Batista. Então, queridos, eu não sei qual é o problema que tem batido a sua porta. Eu não sei qual é a impossibilidade que tem batido a sua porta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia no poder da oração.
Não importa se a enfermidade bateu a sua porta. Não importa se o desespero tem batido a sua porta. Se o desemprego, a crise financeira, se a depressão, quem sabe até a falta de fé. Eu não sei o que você está vivendo nessa noite, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma arma tremenda que nós podemos colocar em prática. E essa arma chama-se oração. Porque quando você ora, você fala com alguém que é mais poderoso do que você. Oração vem de oratória. Oratória é a arte de falar. Orar nada mais é do que falar com Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Você não precisa falar palavras bonitas para se comunicar com Deus. Mas você precisa ser você mesmo. Às vezes a nossa oração é apenas um sussurro. Às vezes a nossa oração é apenas uma lágrima. Às vezes a nossa oração é: ah, Senhor. Mas nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar que o desespero seja maior do que a nossa fé em Deus. Porque quando a gente ora, o céu se move em nosso favor. Eu quero te convidar nessa noite a você se colocar de pé.